Vocês sejam bem-vindos ao canal do vídeo e vamos começar mais um vídeo da playlist de Word. Olá, meu nome é Ovidio Neto e a aula de hoje nós vamos falar sobre o Word. Nós vamos ver desde o começo da utilização do Microsoft Word até algumas das suas funções. Primeiro, tem que ficar claro para vocês que o Microsoft Word não é o único editor de texto que existe no mercado. Nós temos outros editores de textos menos conhecidos de algumas outras marcas e até alguns deles são freewares. O que são freewares? São grátis. O Microsoft Word, por ser da Microsoft, por ser do pacote Office, consequentemente é o mais utilizado no mercado. Automaticamente, por ele ser o mais utilizado no mercado, é o que nos concursos vão ter mais questões voltadas para eles. Tem que ficar claro para vocês que um editor de texto, ele cria textos de diversos tipos e estilos. Então, desde, por exemplo, a criação do seu currículo, você vai fazer no Word. Um contrato, você vai fazer no Word. De repente, uma carta, um comunicado no seu condomínio, um comunicado no seu trabalho, algum comunicado interno, você vai fazer no Word. Moral da história, todos os textos que você precisar fazer, você pode e deve utilizar o Word. Quando você instala o Windows na máquina, automaticamente você tem o bloco de notas, por exemplo. O bloco de notas, como o nome mesmo diz, você pode também trabalhar com textos. Só que no bloco de notas você não consegue criar formatações. Você não consegue deixar negrito, itálico, sublinhado. Peraí, o que é isso? A gente vai ver ao decorrer da aula. O que é negrito, o que é itálico, o que é sublinhado. Trocar a cor. Nós temos também o WordPad, que fica nos acessórios, junto lá com o bloco de notas, com a calculadora, com o Paint. Todos esses programas são editores de texto. O WordPad, o bloco de notas, só que nós vamos trabalhar com o Word por ele ser um editor de texto completo, que a gente vai desde a criação da digitação do seu nome até a criação de uma mala direta, por exemplo. O Word, ele tem muitas ferramentas. Você pode criar um livro, por exemplo, no Word, ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Ele cria os índices sozinho para você, ele faz as citações bibliográficas para você, ele cria a página, a numeração, cabeçalho, rodapé. Tudo isso a gente vai ver ao decorrer dessas aulas. Na aula de hoje, eu separei para vocês a parte, né? Eu vou detalhar para vocês a tela inicial dele, onde nós vamos identificar todos os aspectos da tela inicial. Eu vou mostrar para vocês todo o menu arquivo e nós vamos verificar também a régua, porque no Word eu posso criar tabulações, eu posso escolher de onde um texto vai começar. Lembra quando você estava lá na escola e a tia Ana, quando mudava de parágrafo, ela falava assim, 2 dedos, travessão, lembra que a tia Ana ensinava isso quando eu tinha o ditado? A gente pode definir isso na própria régua. Então, melhor do que simplesmente mostrar imagens estáticas para vocês, eu vou abrir o Word e vou mostrar passo a passo. Vamos lá? Muito bem, o que vocês estão vendo aqui é a tela do Word, é a tela inicial do Word. Vamos analisar passo a passo para você poder identificar cada pedacinho dessa tela e saber para que ela serve. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a barra de títulos. Então aqui onde eu tenho escrito Documento 1, Microsoft Word, essa aqui é a nossa barra de título. Tá vendo que aqui, ó, está escrito Documento 1, traço Microsoft Word. Se eu, por exemplo, salvasse esse arquivo como meu currículo ou vídeo, não importa, o nome que eu desse, ficaria o nome desse arquivo, traço Microsoft Word. Nós temos também os menus. Reparem que aqui eu tenho arquivo, eu tenho página inicial, eu tenho inserir, eu tenho layout da página, a gente vai ver daqui a pouco eles um pouquinho mais simplificados, revisão, exibição, tudo isso são menus. É só lembrar, quando você vai no restaurante, por exemplo, você vai no restaurante com a sua namorada, aí você recebe o menu.
Nesse menu, ele não vem todo separado, a parte, por exemplo, só de entradas não está dividido, então tá lá entradas. Automaticamente você vai ver só as entradas. Aí tem pratos principais, automaticamente vai ter lá pratos principais. Você vai ter lá sobremesa, automaticamente vai ter todas as sobremesas. Aqui no Word é a mesma coisa. Quando eu for falar só de arquivo, automaticamente eu vou no menu arquivo e vai aparecer as opções para mim que são apenas do menu arquivo. Quando eu vou no menu layout da página, automaticamente vai aparecer apenas as opções do layout da página. E assim sucessivamente. Dando continuidade aqui, além dos menus que eu mostrei para vocês, né, que eu tenho página inicial, inserir, layout da página, referências, eu tenho, quando eu clico em um menu, por exemplo, eu cliquei aqui em página inicial, eu tenho as ferramentas, tá vendo? Então aqui eu tenho as ferramentas pertinentes ao menu página inicial, que no caso seria a formatação de fonte, seria a parte de eu poder trocar a cor da fonte, poder deixar negrito, itálico, que a gente vai ver os detalhes, trocar o fundo, né? Eu posso de repente mudar o fundo da tela, eu posso também pegar os estilos, tá? Tudo isso são ferramentas. Então, voltando, nós temos barra de título, nós temos menu e nós temos ferramentas. Descendo aqui, aonde está o cursor piscando, primeiro tem que ficar claro para vocês, você nunca vai chamar isso aqui de tracinho piscando. Isso aqui é cursor, cursor. O cursor piscando identifica que aonde ele está piscando significa que aonde você digitar é ali que vai aparecer, tá? Então o cursor ele é muito importante porque ele mostra para você aonde você está. Então quando eu apertar lá a tecla A do meu teclado, a tecla A do meu teclado vai aparecer ali, aonde o meu cursor está piscando. Voltando para cá, essa parte onde o cursor está piscando é o que nós chamamos de área de trabalho, porque é aqui que eu vou trabalhar, é onde eu vou criar o meu texto. O meu texto, ele vai ficar nessa parte branca. Toda essa parte branca que você está vendo aqui é como se fosse o meu papel. Então, quando eu for mandar imprimir, as informações que estão nessa parte branca que serão impressas. Tá claro? Área de trabalho. Muito bem. Descendo aqui, eu tenho, tão importante quanto todas as outras partes, eu tenho a barra de status. Reparem que na minha barra de status, aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho está escrito assim, página 1, D1. Por que está escrito página 1, D1? Porque esse meu documento tem uma página e eu estou nessa primeira página dele. Digamos que fosse um contrato com 8 páginas. Automaticamente teriam 8 páginas, eu estaria na primeira página, então aqui estaria página 1 de 8, tá claro? As quantidades de palavras digitadas, reparem, tem 0 palavras digitadas, ok? Vou puxar aqui meu tecladinho virtual e vou digitar o meu nome. Ovidio. Muito bem. Olha só, lembra que eu tinha 0 palavras digitadas? Agora, quando eu digitei o vídeo, vamos ver ali as palavras, ó. Palavras, 2 pontos, 1. Então, você pode até, né, vou escrever aqui, por exemplo, meu primeiro sobrenome, espaço, aí eu venho aqui e vou colocar Lopes. Muito bem. Olha só agora nas palavras, 2 palavras. Então a barra de status, como o nome mesmo já diz, barra de status. O que significa status? Ele mostra o estado do seu documento. Então ele mostra quantas páginas você tem nesse documento, quantas palavras você tem nesse documento, tá? Se quiser ir mais além pensando na informática, nós temos as unidades de medida, né? Nós temos 1 bit, aí cada 8 bits nós temos 1 byte. 1 byte, ele é exatamente uma letra. Então, pela quantidade de palavras, né, para quem mexe com informática, já dá para ter uma ideia pela quantidade de palavras, já dá para ter uma ideia de qual vai ser o tamanho do documento. Lembrando que o Word, se você trabalhar só com textos, o tamanho em si não vai ser grande, o tamanho vai ser pequeno. É que você pode trabalhar com imagens, tudo que a gente vai ver ao decorrer das outras aulas, e vocês vão percebendo o quanto ele vai ficando maior e ocupando mais espaço.
Voltando aqui para minha tela, eu mostrei a barra de status para vocês do lado esquerdo, onde eu tenho a quantidade de páginas, eu tenho a quantidade de palavras, eu tenho o idioma que está aqui, no caso ele está português Brasil, mas se eu clicar aqui, ó, reparem que ele apareceu uma caixinha para mim, para eu poder trabalhar com outro teclado. Por exemplo, digamos que você vai trabalhar em um local onde o teclado que tem lá no local que você trabalha está configurado de outra forma. Por quê? Quando a gente fala em teclado, nós temos dois tipos de padronizações de teclado no Brasil, né? Que elas são conhecidas por a BNT1 e a BNT2. Lembrando que a BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá certo? Então não tem como um fabricante criar um teclado do jeito que ele quer, o outro fabricante criar o teclado do jeito que ele quer. Não tem, eles têm que seguir esses padrões. Na verdade, esse BNT1 e a BNT2 é o português que eles chamam de português de Portugal e o português brasileiro. Os teclados hoje, eu aposto, pode olhar aí na sua casa, se quiser dar um pause aí em mim, parei. Deu pause? Ah, muito bem. Se você der um pause aí e olhar o seu teclado, você vai perceber que os teclados de hoje em dia já têm a tecla C cedilha, tá certo? Se você voltar no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a maioria dos teclados não tinha tecla C cedilha. Como que a tecla C cedilha era feita? Você apertava o acento agudo e a letra C. Lembram disso? Que aí você apertar acento agudo e a letra C, ele dava o C cedilha. E aonde é o C cedilha hoje, ele é o 2 pontos. Na verdade, o ponto e vírgula, né? 2 pontos é quando a gente aperta o Shift, tá? Outra maneira de você observar os teclados, a aspas antes, ela ficava abaixo do ESC, né? No padrão antigo. No padrão novo, a aspa já fica ao lado da C cedilha. Então, às vezes, é normal, de repente, se você já trabalhou como técnico em informática, ou até se você está fazendo concurso para trabalhar como técnico em informática, às vezes você vai na casa de um cliente e esse cliente ele fala assim, meu teclado está com problema, né? E aí, automaticamente, você vê o teclado dele, não é que ele está com problema, é que o teclado dele está com outra formatação. Se você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de apertar o sininho, continue interagindo com o canal, que tem muita coisa bacana nessa playlist, ou até mesmo nesse vídeo que vai aparecer aqui. Em todo caso, essa playlist está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.